Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Livingston Galdino, professor formador da disciplina de Formação Econômica e Territorial do Brasil, neste momento do segundo período do curso de licenciatura em Geografia do IFPE. É uma honra estar trabalhando com vocês, gosto muito dessa disciplina, desse componente curricular. É um componente curricular muito complexo, não é? Que traz um conteúdo denso, mas eu gosto porque ele é essencial para a formação do geógrafo, do professor de geografia. Né? Então, para vocês é muito importante, não é, conseguir apreender o que essa disciplina tem a passar para vocês, certo? Essa é a nossa equipe que eu estou apresentando nesse momento. Né? É, nós temos, além de mim, um professor formador, nós temos a tutora Daniela Santos e o tutor Flavenildo Ribeiro. Nós temos alguns polos com alguns estudantes retidos, como Águas Belas, Carpina, Gravatá e Limoeiro, né? É um pequeno número de estudantes, mas aí eu fiz uma divisão é, desses polos aí com os tutores, como vocês podem ver aí na tela. E os polos propriamente ditos de segundo período, né? A gente tem aí Pesqueira, Santa Cruz do Caparibe, Santana do Ipanema, Sertânia e Timbaúba. Né? Eu, como professor formador, peguei um polo para fazer esse trabalho mais aproximado, né, que é o de Pesqueira. Os polos de Santa Cruz do Capibaribe e Santana do Ipanema ficaram mais sobre a responsabilidade do professor Flavenildo de acompanhar mais de perto as atividades, né, os fóruns e etc. E Sertânia e Timbaúba, junto à professora Daniela Santos. Certo? Essa é a nossa equipe, essa foi a nossa divisão, não é? E sintam-se à vontade em mandar mensagem para a gente, né? Procurar tirar dúvidas, não é? Porque dúvidas surgem, né? E aí a gente está aqui à disposição de vocês. Temos aí os nossos horários de tutoria online que estão lá na nossa sala virtual. Deem uma olhada lá. Participem, gente. Esses momentos são riquíssimos para tirar dúvidas, certo? Para compreender melhor o andamento, né, da disciplina. Né? Então fiquem bastante à vontade, tá? Essa é a ementa da nossa disciplina, vocês vão encontrar ela lá na apresentação do nosso curso, encontrarão também no contrato pedagógico. Né? Então deem uma olhada lá também, vocês verão qual é a ementa da nossa disciplina e a gente vai estar seguindo essa ementa, certo? A gente vai estar seguindo ela. Temos uma bibliografia extensa, mas no início, nesse início de curso, eu estou trabalhando mais com esses dois autores que são clássicos, né? São autores clássicos, eles trabalham esse conteúdo já e são estudados, eu acredito, todo professor de geografia, todo geógrafo já estudou. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Acho que todo mundo já viu, ou pelo menos um desses, porque são clássicos. Né? E a gente está estudando nesses dois primeiros períodos, principalmente, o Formação Econômica do Brasil, né, do professor Celso Furtado. Né? Então não estranhe eu não estar expandindo muitos textos, porque na verdade esses textos são essenciais, né? E são clássicos, são, né, leituras necessárias para o professor de geografia, para o geógrafo, certo? E nesse momento, nesses nas duas primeiras semanas, as duas primeiras aulas, a gente vem estudando como tudo começou. A gente vem estudando como se inicia a formação do território brasileiro e, ao mesmo tempo, a formação econômica do Brasil. Né? Então, como foi que tudo começou? Se a gente se fizer essa pergunta, nós vamos remontar ao ano 1500, quando os portugueses aportaram aqui em terras indígenas. Né? Lembrando que as terras elas já eram ocupadas por alguns povos, que eram os povos indígenas ou os povos originários, como a gente prefere chamar mais recentemente. Né? Então, os nossos povos originários já estavam aqui há alguns milhares de anos
E os portugueses chegam aqui no ano de 1500. Quando eles chegam aqui, eles estavam em um momento que era um momento de capitalismo comercial em expansão. O que é o capitalismo comercial? É a primeira fase do capitalismo. O capitalismo ele não é o mesmo sistema econômico que era quando ele se iniciou. Ele hoje não é o mesmo, né? O capitalismo ele sofre transformações com o tempo. A primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. Ela tem como características o mercantilismo, que era a troca de mercadorias entre países. A gente tem o metalismo. O metalismo está ligado ao comércio de metais, certo? Comércio de metais. Enquanto o mercantilismo, não vamos confundir esses nomes, tá? O mercantilismo ele está mais ligado a um conjunto de políticas econômicas. E esse conjunto de políticas econômicas visavam o fortalecimento econômico do Estado, certo? Através da acumulação, principalmente, de metais preciosos. Não é? E, na época, o principal metal precioso utilizado era o ouro, né? Mas não apenas de metais preciosos. As nações, naquele momento, buscavam dominar o comércio de produtos que gerassem muito lucro, né? Naquele momento, os produtos que estavam gerando bastante lucro eram os produtos que vinham das Índias, como se chamava na época, né? Produtos como cravo da Índia, né? E outros. Os produtos que eram chamados de especiarias, né? Eram produtos muito lucrativos. Quando eles chegam aqui na nossa terra, no que seria o Brasil, a primeira coisa que eles procuram era um produto para ser utilizado. Né? Um produto que fosse um produto de grande valor, um produto muito valorizado. E de início eles não encontram esse produto, afinal de contas, era uma terra muito diferente. Uma terra muito diferente, tem uma floresta imensa, né? Mais tarde a gente vai chamar essa floresta de Mata Atlântica. Né? E essa floresta imensa tinham ervas e plantas totalmente desconhecidas para eles. Né? Então, de início, eles não tinham um produto aqui, né, para comercializar que interessasse ao sistema econômico daquele momento. Né? Aquele momento era um momento de comércio marítimo em expansão e o momento das grandes navegações. Né? É um momento onde você tem o início do colonialismo. Né? Então, o Estado ele passa a procurar terras para colonizá-las e extrair as riquezas que aquelas terras poderiam dar a este Estado. Né? É um momento que precede a Revolução Industrial, não havia indústria ainda, o que você tinha era a manufatura, né, que transformava a matéria-prima em um outro tipo de produto, né, um produto acabado com uma finalidade, mas não através de uma máquina, né, de um processo industrial, e sim através das mãos das pessoas, né, de artesãos que fabricavam os produtos. E, bom, nesse momento você tem a instauração, né, do sistema colonial. Né? Mas, lembrando, quando os portugueses chegam aqui, já haviam povos aqui, né, os povos indígenas. Né? Então, de início, os portugueses começaram a estudar esses povos, né? Ver como funcionava a política, né? Perceberam que haviam povos diferentes, que haviam povos que eram mais amigáveis, outros eram menos, e que eles poderiam usar os povos que eram mais amigáveis contra os que eram menos amigáveis, colocar um contra o outro. Para isso, eles poderiam fornecer armamento para esses povos, não armamento sofisticado como as armas de fogo, né? Mas faca, né? Facão. Né? Eles não tinham conhecimento do metal ainda, né? Não tinham a propriedade para trabalhar o metal. Não é? E para eles isso já era uma grande coisa. Né? Então, eles começaram a usar os povos uns contra os outros, porque eles sabiam que iam precisar de mão de obra para trabalhar. Né? E até que eles descobrem... bom, aqui eu coloquei uma foto de umas especiarias, né, da Índia.
Essas especiarias eram o que eles procuravam, né? Eles procuravam especiarias. E, claro, metais preciosos como o ouro, né? De início eles não encontraram, ao contrário dos espanhóis, que na América Espanhola eles encontraram ouro, não é? Mas eles não encontraram sozinhos, não é? Quando os espanhóis encontraram os povos mais de organização política mais complexa, como os astecas lá na América Central, eles viram que esses povos já exploravam o ouro, não é? Então, é, foi mais, desculpem, foi mais fácil para eles encontrarem esse ouro, né? Muito mais fácil. Então eles foram atrás disso, eles encontraram esse ouro com mais facilidade, né? Aqui nas nossas terras não. Então, o primeiro produto que eles vão encontrar vai ser o pau-brasil. Eles vão encontrar esse produto que a gente vai ver mais adiante. Eu coloquei um mapa aqui mostrando a distribuição de povos indígenas, né, no ano 1500. Esse tipo de mapa você pode encontrar facilmente na internet. Né? Vocês podem procurar, né, a distribuição de povos indígenas no Brasil no ano 1500, que estima-se existiam espalhados por nossas terras algo em torno de 5 milhões de pessoas, né? Mais ou menos isso, 5 milhões de pessoas, né, de indígenas, que vão sendo reduzidos, bastante reduzidos, né, de modo que 400 anos depois, já no ano, perto dos anos 1900 ali, você tinha algo em torno de 100 mil indígenas, um número muito menor, né? Houve um extermínio em massa, né, dos povos indígenas nesse período, né, nesses séculos que vão a seguir. Né? Bom, mas de início aqui você vê como se dividiu o território brasileiro. O território brasileiro ele vai se dividir inicialmente em capitanias. Eles fatiam, né, o litoral, dividido em capitanias. E o território que pertencia a Portugal era esse território concedido a partir do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, o continente americano, que se conhecia, né, dividia a partir de um meridiano. Você tinha a leste desse meridiano era de Portugal, a oeste era da Espanha. Com o tempo, Portugal percebeu que ele saiu perdendo em território nessa divisão, porque o território que ficou para a Espanha era muito maior, mas eles não tinham muita noção do tamanho que era o continente americano, né, nesse período ainda. Aqui uma foto do pau-brasil, né, eu acho que vocês já devem saber, mas o nome Brasil, essa palavra, Brasil é uma palavra derivada de brasa, né? E o nome Brasil significa que algo que parece brasa ou algo que é vermelho como brasa, não é? Porque eles viram essa cor avermelhada, né, do pau-brasil e associaram a uma madeira queimando, né, vermelha, né? Então, Brasil, os portugueses associavam na época, né, chamavam que algo era um Brasil, algo que era vermelho como fogo, né? Então, algo tinha a cor de Brasil. Né? Então daí surge o nome da árvore, né? Pau-brasil. Com o tempo foi se associando o Brasil à própria terra. Não é? O pau-brasil é o pau que nasce numa terra, né? É a árvore que nasce numa terra. E essa terra, com o tempo, né, foi pegando o nome Brasil até que ficou, né? Mas inicialmente o Brasil teve outros nomes, né? Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, não é? E esse nome vai se transformando até que a gente vai ter a chegada do nome em si, Brasil. Mas Brasil vem do vermelho da árvore, né? Do pau-brasil. Bom, nesse momento você tem a instalação da economia da cana-de-açúcar, não é? Logo após a exploração do pau-brasil. A cana-de-açúcar, gente, ela vinha sendo explorada em algumas ilhas, nas Antilhas, né, ali na América Central, né, e vinha se tentando criar uma forma de plantar, de produzir a cana-de-açúcar em grande quantidade. Né? E houveram algumas dificuldades tecnológicas, mas inclusive no livro, nos textos, né, vocês vão acompanhar um pouco disso.
não é? Até que se consegue trazer essa tecnologia, né, para o Brasil. Viu-se que dava para plantar aqui a cana, e aí decidiu-se, né, retirar aquela cobertura vegetal, né, da Mata Atlântica e substituir essa Mata Atlântica por cana-de-açúcar. Né? E aí se iniciou em algumas áreas, como principalmente Pernambuco, Alagoas, Paraíba, depois foi lá para o Sudeste também, né, estado da Bahia, não várias áreas que foram tendo a Mata Atlântica substituída pelo plantio da cana-de-açúcar. Como funcionava o plantio da cana-de-açúcar? Primeiro você tinha uma quantidade de terra muito grande, não é, que era cedida a uma pessoa, essa terra, né? Então a coroa portuguesa cedia essa terra imensa a pessoas. Muitas dessas terras estão nas mãos dessas famílias até hoje, não é? Então eram terras imensas, não é, chamadas latifúndios, e nesse latifúndio você iria plantar uma única cultura, não é, um único produto, que era a cana de açúcar. Né? Foi a primeira monocultura, depois a gente vai ter outras monoculturas no Brasil, né, em outros latifúndios. Né? Então vejam que aí você já tem um modelo econômico sendo implantado no país e que vai seguir, não é, até os dias de hoje. Né? A gente tem latifúndio no Brasil até hoje. Não é? Era o latifúndio da cana, depois veio o latifúndio do café. Não é? Hoje a gente tem o latifúndio da soja, né? Tem o latifúndio da pecuária extensiva e assim sucessivamente. Né? Então, a gente tem o latifúndio, tem a monocultura, tem a tecnologia do engenho, né, que eu não vou me adentrar muito nisso, que a gente não tem esse tempo nessa aula, mas você tem a tecnologia do engenho, né, e tem a questão da mão de obra escrava. Sem a mão de obra escrava, esse sistema econômico nunca iria funcionar. Não é? Então eles precisavam de pessoas trabalhando de graça para eles, não é? E que eles não tivessem que pagar salário a essas pessoas, não é? E essas pessoas foram trazidas do continente africano, como nós sabemos. Então essa é o sistema econômico da cana-de-açúcar. E aí você tem uma atividade, de certo modo, manufatureira. Era uma atividade de manufatura, embora fosse na colônia, né? Mas era uma atividade de manufatura. Funcionava no engenho. Você tinha, como vocês veem aí nas fotos, máquinas rudimentares, movimentadas a partir de tração humana ou animal. E assim funcionava o engenho, né? Você moía a cana, tirava o caldo, né? Deixava aquele caldo engrossar, virando melaço. E aí depois você deixava açucarar, né? Secar. E aí você poderia introduzir alguns processos químicos para tornar esse açúcar no farelo, né? E aí depois você produzir finalmente o açúcar, né, que seria levado para a Europa, né, como uma iguaria de altíssimo valor. Então a economia brasileira nesse período, que não era Brasil ainda, não é? Você vê aí no mapa a cana-de-açúcar em vermelho, principalmente ali na região nordeste, mas com alguns pontos na região sudeste. Né? Você tem algumas áreas mais ao interior com a pecuária. Então, a cana-de-açúcar trouxe as pessoas para cá, para o Brasil, para trabalhar, né, para o litoral. Da cana-de-açúcar surgiram as primeiras vilas que dariam origem às primeiras cidades. Né? E para sustentar essas vilas e essas pequenas cidades e povoados que estavam surgindo, né, e as pessoas que trabalhavam nos engenhos, né, você precisava de comida, né, de agricultura, precisava de carne, né, de pecuária. Né? E aí a pecuária ela vai ajudar a essa interiorização, essa conquista do interior. Né? Então você tem essa interiorização do país. E claro, as pessoas sempre procurando ouro, pedras preciosas diversas e procurando também, né, o que se chamava de drogas do sertão. A gente vai ver isso mais talvez em outras áreas, mas as drogas do sertão eram simplesmente especiarias que pudessem ser encontradas e que se encontrasse algum valor em comercializá-las
na Europa, né? Eram ervas de chá, né? Ervas para medicamentos ou para beleza, né? Ou para outros tipos de produtos, né? Como o fumo depois, né? Que surge, né? E dentre outros, né? E, claro, tudo isso nesse momento construído com base na escravidão, né, na mão de obra escrava, que foi um dos momentos mais obscuros de nossa história como humanidade, né, e que isso contribuiu também para a formação do povo brasileiro, né, a formação do povo brasileiro que tem a presença, claro, de forte, né, da população africana e sua cultura, né, vindas para aqui forçadamente, né, para trabalhar na cana-de-açúcar como escravos. E mais adiante você já vê aí o século XVII, né, a partir do ano 1601, você já vê uma certa interiorização, né, você já vê a cana-de-açúcar fixa lá, né, no litoral, enquanto você tem a pecuária se estendendo, né, pelos interiores, não é? Você tem lá em verde, lá em cima, onde você tem a Amazônia, a procura das drogas do sertão, né, como eu falei para vocês, né, de especiarias que pudessem ser encontradas, né? E nesse período se encontraram várias especiarias, não é, que viriam a iniciar outros ciclos econômicos nessas regiões, como a borracha, por exemplo, né, dentre outros produtos que vão ser encontrados nessa região, certo? Bom, gente, não foi uma aula muito extensa, embora tenha sido um vídeo de mais de 20 minutos aí, né? Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, mas eu queria fazer essa aula, esse momento, não é, onde a gente pudesse expor um pouco das ideias, não é, mesmo que rapidamente, do que a gente vai ver aqui na nossa disciplina, que parece que a gente está vendo um pouco de história, mas não é só isso. A gente está vendo a formação do território brasileiro, formação do sistema econômico e até da sociedade brasileira, né, durante esses momentos que a gente está vendo, né, essa construção histórica do Brasil, mas também geográfica, não é, com as relações aí, não é, da sociedade com a natureza brasileira, não é, e com a formação da sociedade do território brasileiro. Certo? Eu agradeço a atenção de vocês, não é? Participem das aulas, façam as atividades, leiam os textos. Em breve a gente vai ter também as aulas presenciais, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a gente de pertinho também. Certo? Abraço, gente, e até a próxima.